E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos terminar nossa série do Solid. É a última parte hoje, que é o D, que é a parte de inversão de dependência. Então vamos dar uma olhada como isso aí funciona. Essa última parte do Solid, ela é chamada de inversão de dependência ou dependência inversa. O que isso quer dizer? Isso aqui fala que os módulos de alto nível, eles não devem depender de módulos de baixo nível. O que isso quer dizer? Eu não posso fazer com que uma classe dependa de uma restrição de uma outra classe que eu herdei. Eu tenho que fazer isso através de abstrações, que são interfaces. Então, ao invés de eu usar uma classe concreta herdada, ou uma classe abstrata que eu vou ter mais métodos do que o necessário, o dele se preocupa só com o que eu estou carregando a mais e que eu crio uma obrigação para isso. Eu faço com que essa classe que está herdando tenha uma obrigação de usar alguma coisa que ela não quer. É um pouquinho diferente dos outros, mas vamos tentar entender. E por que isso? Eu gero uma dependência rígida, eu travo o meu código, porque sempre que eu tiver que usar essa classe concreta que eu estou herdando e ela tem uma restrição, a minha classe filha também vai ter essa restrição. Eu vou criando uma cadeia, uma sequência que eu sou obrigado a utilizar mesmo sem necessitar. E a gente não pode confundir isso aqui com injeção de dependência. É outro processo, também visa desacoplamento, mas é outra coisa. Isso aqui é inversão de dependência, certo? E o legal de você notar é que se você aplicar corretamente o OCP, que é aquele conceito do aberto fechado, e o LSP, que é o conceito de que uma classe tem que poder confiar nos métodos da classe mãe sem ter alteração, isso já cai um pouco perto do que a gente precisa. Que são os problemas de eu ignorar, de eu não seguir essa regra, tá? Eu vou ter um acoplamento muito alto entre classes, então eu vou gerando uma cadeia que às vezes para usar uma classe, se eu quero usar ela em qualquer outro lugar, eu vou ter que trazer muita coisa junto, tá? Eu vou ter problema que se eu mudar qualquer coisinha numa classe pai, por exemplo, ela vai acarretar em várias quebras na classe filha. Eu quero desacoplar o início dela, eu vou quebrar várias classes, vai ficar caótico. Eu não vou conseguir reutilizar código, né? Porque como eu crio essas dependências, fica difícil eu conseguir fazer isso fácil. E os testes ficam complexos, porque não é só mais eu criar um teste para aquela classe. Eu tenho que me preocupar que aquela classe usa uma instância de outro processo. Vai ficando um teste muito complexo, eu gasto muito tempo para criar isso. Vamos pegar um exemplo aqui para tentar entender melhor o que está acontecendo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho uma classe, tá, chamada MySQL Database. Dentro dela eu tenho um método de salvar. É só um processinho lá salvando dados. Eu tenho uma outra classe que é o cadastro de usuário. Só que aí eu estou fazendo o quê? Eu estou declarando internamente o objeto database como herdando a classe MySQL. Funciona? Funciona. Tranquilo. Funciona bonitinho. Só que qual o problema? Toda vez que eu for usar a classe usuário, eu sou obrigado a usar a classe MySQL Database. Eu crio um acoplamento muito alto entre elas. Toda vez que eu for usar, eu instancio ela, eu tenho que usar. Ah, amanhã eu quero mudar para Postgre, eu quero mudar para Mongo. Eu vou ter que mudar toda a minha cadeia. Então é isso que a inversão de dependência trata. Eu não devo depender de alguma coisa, de uma classe mãe, que vá bloquear minha classe filha. Que eu vou trazer processos que eu não vou conseguir reutilizar, não vou deixá-la flexível. Tá? Então a gente tem ali o que a gente falou, o autoacoplamento, dificuldade para trocar de banco de dados nesse exemplo, e eu tenho testabilidade reduzida, porque toda vez que eu for fazer um exemplo de teste, eu tenho que me preocupar que eu também já estou herdando a classe database. Então fica complicado o processo para fazer manutenção depois. Aqui nós corrigimos. Então o que a gente fala de abstração? São interfaces. Eu criei uma interface de database, onde dentro dela eu tenho o método salvar. Eu tenho minha classe MySQL que implementa a interface database. Dentro dela eu tenho o salvar também. E aí eu tenho a minha classe usuário, que dentro da minha classe usuário eu não estou mais instanciando MySQL Database, eu estou instanciando o iDatabase. Então eu instancio a interface e com isso eu consigo fazer o uso. Ah, mas está a mesma coisa. Não está, porque repara que agora a classe de usuário só depende da interface.
E a interface, ela não tem nada que vá restringir uma reutilização, ela não tem nada que ela me obrigue a utilizar, não tem um banco de dados, eu não tenho um framework declarado dentro dela. A interface está ali só para fazer a ponte de conexão, a abstração entre as classes que eu vou utilizar. E aqui do lado, aonde eu vou utilizar, o que eu faço? Eu crio um objeto do tipo MySQL Database, eu crio um objeto do tipo cadastro e eu passo o cadastro para ele, o objeto DB. Então a classe usuário vai receber no construtor o database que eu passar, ele é instanciado pela abstração e com isso eu consigo utilizar. Amanhã, se eu quiser trocar para Postgre, por exemplo, é só criar uma classe de Postgre. E na hora que eu fizer a criação do cadastro, então eu tenho o new cadastro DB, esse DB é só eu mudar de MySQL para Postgre, para Mongo, para SQL Server, eu crio uma abstração, eu consigo reutilizar a minha classe e eu não crio uma dependência. Então, a inversão de dependência é justamente isso, usar uma abstração no meio para eu conseguir não ter acoplamento, não ter obrigatoriedade que vá travar minha classe. E com isso que a gente ganha? Códigos mais flexíveis, afinal de contas, o meu cadastro de usuário daquele exemplo não está restrito a nada, eu não tenho uma obrigatoriedade de carregar nenhum framework, de carregar alguma coisa. Fica muito mais fácil para teste. Eu tenho redução de impacto de mudança, quer dizer, toda vez que eu fizer uma mudança, eu não vou impactar em diversos, porque eu posso mudar a classe MySQL, eu posso trocar ela, e não tem problema, porque eu estou usando uma interface de abstração. Então fica mais fácil. E com isso eu também sigo os princípios do OCP e do LSP, que eu não vou ter que ficar abrindo minha classe para trocar banco, para trocar qualquer framework necessário. E o foco do DIP, que é a inversão de dependência, é justamente nos preparar para trabalhar com abstração. Então, ao invés de usar herança de uma classe concreta ou até mesmo de uma classe abstrata, que eu vou ter, às vezes, métodos que eu não quero, que os outros princípios nos ensinaram que, olha, não faça isso, ok, então eu vou usar abstração, que são as interfaces. A gente tem até um princípio que a gente acabou de ver no vídeo passado, que é para ter interfaces separadas, eu não criar interfaces monstros para ter que herdar diversas coisas. O DIP ele foca no legal, você sabe o que é interface, você sabe utilizar. Agora vamos ver aonde se aplica ela. Ele seria mais uma continuação. Então o nosso foco vai ser programar para abstração, eu ter menos dependência direta e um código muito mais sustentável, mais maleável, menos acoplado, reutilizável, que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Certinho? Valeu, galera. Muito obrigado por assistirem. Semana que vem eu vou fazer só um resumo. Eu vou fazer um overview rápido só aqui de todos eles e tentar montar um código meio que explicando a aplicação de cada um, mas meio que numa sequência. Como se fosse um passo a passo de utilizar, certo? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.